Olá, muito boa tarde, professores, professoras. Um prazer estar aqui com vocês na véspera do nosso dia, o Dia do Professor, para uma conversa muito especial. Conversa de professor. Nós estamos aqui direto dos estúdios virtuais do GEM, o Grupo Editorial Nacional, que você já conhece muito bem pelas suas editoras em todas as áreas do conhecimento, como, por exemplo, Atlas, Forense, Método, Guanabara-Cuban, LTC e tantas outras, através dos livros através dos quais todos nós estudamos. Quero dar as boas-vindas a vocês nessa tarde, uma tarde do mês de outubro, vivendo aí nesse nosso desafio da pandemia, de educar nesse contexto, de ensinar e aprender numa modalidade que nenhum de nós tinha experimentado até hoje. E o Grupo GEM está junto com todos vocês da educação, com estudantes, com professores, conversando sobre esses nossos desafios e sobre o que vem por aí, na pedagogia e na nova educação, né, nesse nosso futuro educacional. O termo que a gente usou hoje, conversas de professor, é bem exatamente o que a gente quer fazer, né? Nós começamos a conversar com vocês já há bastante tempo, como eu falei, através das nossas editoras, dos nossos autores, que publicam conteúdos sempre de ponta, super relevantes para cada área. E esse ano nós tivemos um momento muito especial, que foi o nosso Congresso Virtual de Educação. Foi um marco para nós, eu acredito que para todos os que participaram, porque foi o maior congresso de educação na modalidade virtual já realizado aqui no Brasil. E nesse congresso a gente conversou sobre tendências, sobre o que vem por aí em cada área do conhecimento, e a gente quer continuar esse nosso papo, continuar nesse mês que é tão importante para nós, o mês do professor, amanhã que é nosso dia, mas a gente sabe que o dia do professor são todos os dias, porque a gente que é professor nunca desliga, né? A gente está sempre pensando o que ensinar, como ensinar melhor. A gente ouve uma música e fala, puxa, tem tudo a ver com o conhecimento que eu vou trabalhar um outro dia, assiste um filme e já anota alguma coisinha para complementar a sua aula. Vida de professor é assim. E aí, nesse dia, a gente traz para abrir esse nosso momento de comemorações dos professores, a gente traz 4 autores que são muito queridos, que estiveram junto com vocês ao longo do nosso congresso, que têm livros sobre revolucionar a sala de aula, e vai ser um prazer conversar com eles hoje aqui, a gente poder ouvi-los e trocar experiências. Mas antes disso, quero chamar aqui a Ana Paula Simões, que é editora da LTC, uma das editoras do Grupo GEM, e ela vai nos contar sobre toda a programação que o GEM preparou para nós comemorarmos esse dia e essas semanas que vêm por aí dedicadas aos professores. Ana, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Olha, depois dessa super apresentação, porque a gente tem realmente aí tantos desafios, tanta coisa para comentar, e a gente preparou com muita alegria aqui o GEM, né, uma programação especial, pensada com muito cuidado, com muita atenção a vocês, nossos professores parceiros. Vão ser 2 semanas de eventos, como a Andréia falou, para celebrar o Dia do Professor. Eu aproveito esse momento para rapidamente, sem atrapalhar muito a nossa live, passar um pouquinho do que a gente preparou para vocês. Bom, do dia 15, amanhã, Dia do Professor, até o final do mês, no dia 30 de outubro, a gente vai ter a quinzena do professor no site GEM, www.grupogem.com.br. Todo o nosso site vai estar com 40% de desconto válido para todos os nossos produtos. Basta você entrar lá com o seu login de professor para aproveitar. Mas eu lembro que é a partir de amanhã, do seu dia, e vai até o final do mês, no dia 30. E, aliás, eu preciso perguntar, você já é um professor parceiro do GEM? Porque é o seguinte, a gente tem um programa de relacionamento muito especial, chamado Professor Parceiro GEM. Basta você acessar esse link que está aparecendo aí na sua tela, para você conhecer e fazer parte. São inúmeros benefícios pensados exclusivamente para vocês. E, bom, não deixem de conferir a nossa agenda de lives nessa quinzena toda, para você não perder nada.
A nossa agenda está aqui na descrição do canal também, vocês podem acompanhar até com mais detalhes. Eu vou passar rapidamente só para vocês saberem o que vem por aí. No dia 20 de outubro, semana que vem já, a gente vai ter a live Clube do Livro Gen Educação. Essa live vai ser no Instagram, @bibliofertas. Ela vai acontecer das 18 às 18h30, no dia 20, como eu falei. Basta você digitar lá no Instagram, @bibliofertas, e vocês vão encontrar o perfil. A Andréia Ramal, junto com você, professor, vai explorar nesse dia leituras que podem enriquecer o seu repertório em educação. Você aproveita também para seguir o perfil @bibliofertas para acompanhar as nossas ações. Na outra semana já, no dia 29 de outubro, a gente vai ter uma live por dentro das bibliofertas, um passeio virtual. Vai ser das 17 às 18 horas, com a apresentação da Carolina Andrade, ela é supervisora da divulgação universitária do GEM, e vai estar comigo também, Ana Simões. A nossa plataforma Bibliofertas, ela é de livros didáticos, ela está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para você acessar, e é totalmente gratuita. Então, fazer nesse dia 29 um tour pela Bibliofertas para você mostrar funcionalidades e recursos na prática. Se eu cair, não tem problema, depois eu repito de novo para vocês, tá? No dia 1 de outubro seguinte, a gente vai preparar também uma live muito especial, um assunto muito importante, sobre burnout, quando ensinar passa a ser um problema de saúde. A live vai acontecer das 18 às 19 horas, no dia 30 de outubro, com a apresentação da doutora Alexandrina Meleiro, que é médica psiquiatra, e da doutora Karen Scavacini, que é psicóloga. A mediadora vai ser a nossa editora, Dícela Placa. E nesse mesmo dia 30, logo depois, às 19 horas, para encerrar com chave de ouro, a Andréia Ramal te convida a construir os próximos passos na educação. Um bate-papo essencial de professor para professor, como ela mesma falou. Bom, dito isso, eu peço que vocês fiquem ligados nessa live tão importante de hoje, e no final eu já vou dar um spoiler. A gente vai ter uma surpresa especial para vocês, professores. Então, fiquem ligados com a gente. E, Andréia, sem mais delongas, é com você. Bom, Ana, muito obrigada por essas notícias todas, toda essa programação maravilhosa que o GEM preparou, está logo mais aí no YouTube, se vocês quiserem aí descerem a página, vocês podem ver exatamente toda essa programação e vocês já podem apertar aí nos lembretes para que o próprio YouTube lembre vocês quando essas lives e esses eventos forem acontecer. Bom, vamos chamar os nossos convidados especiais, então. Vou chamar primeiro a professora Edivalda Leal. A professora Edivalda é doutora em administração pela Fundação Getúlio Vargas, professora da UFU, e é editora adjunta da Revista Mineira de Contabilidade e da Advances in Scientific and Applied Accounting. E ela também, não menos importante, é autora, coautora do livro Revolucionando a Sala de Aula, que já é um best-seller bem conhecido de todos vocês e que acaba de sair o volume 2, Revolucionando a Sala de Aula 2. Olá, Edivalda, tudo bem? Boa tarde, Andréia, tudo bem? É um prazer. Obrigada. Esse grupo de autores, gente, eles se chamam de as andorinhas. E claro, porque uma andorinha só não faz verão, então eu vou chamar outras andorinhas. Vou chamar aqui a professora Silvia Casanova. Professora Silvia é professora do mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é da FEA-USP também. Gente, o currículo dela também, todos esses professores, eu não posso falar tudo porque a gente ocuparia muito tempo. Ela é mestre e doutora pela USP, é editora associada também da Education Accounting and International Journal, e ela é uma das autoras do Revolucionando a Sala de Aula, que também está agora lançando seu segundo volume. Oi, tudo bem, Silvia? Prazer em receber você aqui. Tudo bem, André? Prazer estar aqui em mais um evento especial da GEM Atlas, numa semana e numa quinzena muito especial para professores e professoras. Muito obrigada. É isso aí. Chamo agora o Daniel Nogueira. O professor Daniel é doutor em controladoria, contabilidade pela FEA-USP, mestre em contabilidade.
Ele tem um canal no YouTube, no qual ele compartilha vídeos sobre tecnologia, contabilidade, pesquisa científica, e também é coautor da série Revolucionando. Olá, Daniel. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, André. É sempre um prazer participar. Obrigado. Grande prazer todo nosso. E o professor Gilberto José Miranda. O professor Gilberto é doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA USP, é professor da pós-graduação em Ciências Contábeis da UFU, também é editor adjunto de revista internacional e é coautor de diversos livros publicados pelo GEM Atlas, entre eles a nossa série querida Revolucionando. Vocês veem que eles são bem revolucionários, né, gente? Eles querem mandar brasa na revolução da sala de aula. Muito bem-vindo, Gilberto. Muito obrigado, André. É um prazer e uma satisfação participar de mais esse evento. Muito obrigado. Maravilha. Bom, antes de passar a palavra para os nossos convidados, queria lembrar o seguinte: no final do Congresso de Educação, a gente lançou um curso online com eles, que teve mais de 800 interessados. A gente teve que limitar a turma até 100 participantes, porque por uma questão logística era também um piloto para a gente testar o curso. O curso foi um sucesso, foi focado em metodologias ativas com específico foco em storytelling. E agora, a boa notícia é que está saindo uma nova turma, e agora não tem mais limite de participantes, tá? Então, as inscrições estão abertas, o QR Code, o link vai entrar aí para quem quiser se inscrever. Agora não é para fazer nada, é só deixar o nome nesse link que o GEM vai mandar mais informações para vocês, ok? Então, vamos lá. Tenho o prazer de passar a palavra para a professora Edivalda. A palavra toda sua, professora querida. Muito obrigada, Andréia. Bom, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os meus queridos colegas aqui do painel, né? Como a Andréia já comentou, o Grupo Andorinhas, professora Silvia, Gilberto, Daniel, é um prazer estar aqui com vocês. E também uma boa tarde especial aos participantes aqui, nossos colegas, professores e professoras. Agradecemos também à equipe GEM Atlas pela oportunidade. Conversar com os colegas professores e professoras é sempre uma alegria. É uma troca de experiências, de compartilhamento e muitas vezes um desabafo. A proposta hoje é refletirmos sobre a transição da educação, o novo educar, nesse novo cenário. Este é a nossa proposta de hoje. E para nós iniciarmos, eu trago uma frase do Paulo Freire. Ele coloca o seguinte: educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Eu concordo plenamente com Paulo Freire, porque nós estamos vivenciando uma forte mudança na educação e nós, as pessoas, professores, professoras, estudantes, gestores acadêmicos e até mesmo os governantes da área de educação, nós estamos fazendo mudanças no processo de educar. Claro que isso depende de cada um. E, claro, nós, professores, estávamos habituados a atividades acadêmicas presenciais, desde aulas, reuniões com grupos de pesquisas, atendimento aos estudantes, reuniões administrativas, mas isso mudou. E agora? Chegamos à conclusão que a educação não pode parar, então vamos aí analisar as ações que nós já estamos colocando em prática, e agora sim, efetivamente, colocando em prática. Para direcionar o nosso painel, nós dividimos aí as reflexões em 4 dimensões que nós achamos que é relevante e possui um elo direto com a educação. Começaremos com as instituições, temos o olhar dos professores, as tecnologias educacionais e os estudantes. Eu vou iniciar pelas instituições e colocar uma pergunta para a nossa reflexão. Eu gostaria, Daniel, não sei se você já está colocando a apresentação. Ah, tá. Ok. Se você puder passar, por favor. Pode mais um, por favor?
Isso. Ó, nós temos aqui que, quando nós pensamos no lado institucional, nós temos dois lados da mesma moeda. De um lado, nós temos as instituições públicas e, do outro, as instituições particulares. São estruturas de gestão diferentes. Pode passar, por favor, Daniel? As instituições públicas, elas possuem uma atuação nos eixos de ensino, pesquisa e extensão, tem uma forte participação nas pesquisas desenvolvidas em nosso país e, principalmente, forte atuação na pós-graduação. Então, nós, professores que atuamos nessas instituições públicas, estamos atuando com ensino remoto, ensino online, na graduação e na pós-graduação. São vários desafios para adaptação a esse novo formato, ao uso de tecnologias. Nas instituições particulares, os desafios iniciais enfrentados por elas foram a rápida adoção às tecnologias educacionais, num primeiro momento, para manter ativo o ensino e buscar, claro, uma linguagem pedagógica apropriada à aprendizagem mediada pelas diversas mídias disponíveis. As instituições e os professores, no primeiro momento, se preocuparam em fazer rodar, em não deixar a educação parar, e aí, naquele momento, não houve um planejamento adequado, ou mesmo uma preocupação em trabalhar o projeto pedagógico, mas sim em buscar novos métodos e ferramentas. Os gestores educacionais, eles foram confrontados com necessidades de oferecer uma estrutura tecnológica informacional que fosse apropriada para desenvolver e facilitar o processo de aprendizagem virtual. Mas, de qualquer forma, independente de qual lado da moeda estamos falando, instituições públicas ou privadas, é uma mesma moeda que nós estamos discutindo, a educação. Bom, percebemos que para tomarmos frente ao aprendizado nesse novo cenário, nós tivemos que passar por uma experimentação, uma tentativa de erro e pelo conhecimento já construído muitas vezes por pesquisas desenvolvidas por colegas que aventuraram a pesquisar o uso das tecnologias na educação. E aí nós temos alguns questionamentos, por favor, Daniel. Esses questionamentos sempre vêm à tona, lembrando o lado da instituição e, claro, também envolvendo os professores. Como organizar aulas à distância para estudantes que estão acostumados com cursos presenciais? Quais tecnologias usar? Como diversificar as metodologias de ensino no ambiente virtual? A estrutura operacional, o ambiente virtual de aprendizagem, é compatível para essa conectividade? Então, são muitos questionamentos, e essas questões, elas representam, envolvem características relacionadas à infraestrutura educacional, que requer a organização escolar, a concepção didático-pedagógica, que poderão influenciar, com certeza, no desempenho dos nossos estudantes. O maior desafio que nós encontramos nas instituições, e também, claro, envolvendo os professores, é não adotar aquele modelo reprodutivo de transformar o ensino presencial para o digital, para o ensino online. Nós temos, pode passar, por favor, Daniel? Temos uma pesquisa que foi desenvolvida com coordenadores, foi a revista Desafios da Educação, que ela questionou aos coordenadores e gestores acadêmicos, pedindo para que eles pudessem compartilhar os diversos desafios enfrentados nessa transição para o ensino remoto. E aí ficou claro nos depoimentos que o papel dos professores foi essencial, porque auxiliou na confecção de tutoriais, manuais de referência, com utilização de tecnologias educacionais, além, claro, dos professores e gestores buscarem motivar os estudantes a engajarem nessas atividades de ensino online.
E os coordenadores relatam ainda que o cenário ele propiciou discussões de inserção da tecnologia de forma em que não tem mais retorno, que os professores conheceram, experimentaram, assim como os estudantes, e nesse cenário não tem mais volta. E aí vem, então, a proposta de um futuro que requererá o ensino híbrido. Essa é uma proposta que nós temos. E temos também algumas oportunidades a nível institucional. Por favor, Daniel. Quando nós falamos das oportunidades a nível institucional, nós pensamos na inovação, inclusive em buscar parcerias com outras instituições de ensino, novos modelos de compartilhamento de experiências, usando a tecnologia. A tecnologia possibilita várias formas de buscar satisfazer expectativas acadêmicas, são bases de informações disponíveis sobre os nossos estudantes, índices de desempenho, que tipos de atividades e metodologias os alunos têm uma maior interatividade. Então, isso são reflexões de oportunidades que as instituições de ensino têm para trazer um aprendizado usando a tecnologia educacional. Bom, alguns estudos pesquisaram sobre dificuldades, desafios enfrentados pelos professores no processo ensino e aprendizagem, inclusive envolvendo o ciclo de vida do professor. O professor Gilberto, que está aqui conosco, ele foi autor de diversos estudos com alguns colaboradores publicados nessa temática. E aí, o que o nosso grupo Andorinhas fez? Bom, nós resolvemos desenvolver uma pesquisa com os professores e professoras para entender o que mudou na educação antes da pandemia e durante a pandemia, dificuldades, desafios e outras variáveis que afetam o processo ensino-aprendizagem. Inclusive, nós convidamos vocês para participarem dessa nossa pesquisa. Logo nós vamos disponibilizar o link aí no chat, também depois aqui nos nossos slides. E nós trouxemos alguns resultados parciais da pesquisa para refletirmos sobre esses achados. Então, nós acordamos professores online. O perfil até agora da nossa pesquisa, nós já temos aí 275 respondentes, professores, destes 138 professoras, 125 instituições de ensino estão presentes na nossa pesquisa, 68 professores do ensino superior e demais modalidades, 128 com mais de 7 anos de experiência, então temos professores aí bem experientes, e temos na nossa pesquisa a participação de 19 estados diferentes. E em relação à qualificação dos professores, 95 deles com pelo menos o nível de mestrado. Bom, no primeiro momento, envolvendo algumas atribuições aí relacionadas ainda ao perfil da nossa amostra, perguntou se eles perceberam ou se eles buscaram por conta própria a possibilidade de formação para o ensino remoto. Percebam que, considerando a escala, né, de nota até 10, grande maioria buscou uma capacitação por iniciativa própria. Bom, temos também, por favor, Daniel, perguntamos se a formação oferecida pela instituição alcançou essa forma a forma digital, a forma online. Nós percebemos que nós tivemos aí professores em todos os níveis, ou seja, professores que tiveram um apoio maior institucional, professores que tiveram um médio apoio institucional e professores que não tiveram um apoio institucional para a qualificação para atuarem no ensino online. Então, esses são alguns resultados iniciais da nossa pesquisa. Temos também algumas variáveis, algumas perguntas que nós fizemos e os professores respondiam
no sentido de colocar uma nota, o que eles consideravam antes da pandemia e agora, durante, né, a pandemia, atuando no ensino remoto, no ensino online. Nós observamos que os docentes percebem uma alteração na heterogeneidade das classes, que pode estar relacionado à flexibilidade de estudantes de diversos períodos ou de outras instituições cursarem as nossas disciplinas online. É a flexibilidade. As salas muito grandes, ela não teve uma alteração do antes e durante ou depois aqui da pandemia, apesar da média indicar que o ensino remoto, ele permanece com salas numerosas. Temos também a falta de orientações das IES, que também aumentou. Este fator, ele pode estar relacionado à ausência de capacitação para o uso de tecnologias e até ao entendimento das plataformas educacionais adotadas para o ensino. Tivemos também a percepção dos docentes que indicam que o trabalho administrativo aumentou e chama a atenção que alterou de uma nota de 5 do antes, né, da pandemia, para 7,3. As responsabilidades administrativas, elas podem estar relacionadas a novos procedimentos acadêmicos adotados pelas IES e também a participações em comissões ou outras atividades ligadas à organização pedagógica. Chamou nossa atenção na pesquisa o indicativo da falta de interação com os colegas, de compartilhamento de experiência, que aumentou essa falta de interação. E, assim, de uma forma bem representativa, se vocês verificarem nos slides. Aqui um depoimento pessoal. Eu achei que houve maior interação com os colegas professores. Nós temos compartilhado muitas experiências, aprendizados adquiridos com o uso de tecnologia. Muitas instituições, até por iniciativa dos professores, criaram fóruns no ambiente virtual de aprendizagem para compartilharem materiais, trocas de experiências, depoimentos. Tivemos iniciativas como GenAtlas, com a organização do Congresso de Educação Virtual, que foi para nós de grande aprendizado. Na nossa área, o Conselho Federal de Contabilidade organizou encontro de professores e coordenadores com diversos temas para uma interação, e outras instituições que promoveram aí diversos seminários, palestras, lives, ou seja, a interação, ela acontece. E isso, claro, depende da participação de todos os professores interessados. Mas para nós entendermos um pouco mais sobre esse compartilhamento de experiências, de materiais e outros, vamos ouvir o professor Gilberto sobre os saberes docentes. Por favor, Gilberto. Gilberto, acho que você está sem som. Isso. Obrigado, Edivalda. Cumprimento aqui a professora Silvia, o professor Daniel, o grupo GenAtlas pelo evento e todos os participantes. É uma satisfação a gente poder compartilhar com vocês os resultados das nossas pesquisas. Bom, a Edivalda já comentou que nós estamos com uma pesquisa em andamento. Nós fizemos um corte em um determinado momento dessa pesquisa para trazer algumas tendências já identificadas, né? Eu vou falar para vocês mais especificamente sobre a parte relacionada aos professores, né? Especificamente sobre variáveis relacionadas à sua formação, né? E também a aspectos culturais, né, relacionados aos professores. Eu pedi ao professor Daniel para apresentar o primeiro slide, para a gente dar uma fundamentada rápida nesses conceitos, né, e a gente passar a análise desses dados. Então, nessa tela aqui, nós apresentamos para vocês uma síntese dos saberes necessários à docência, né, que nós fizemos no primeiro capítulo do livro Revolucionando a Sala de Aula 2, né, tendo como base aí autores de várias partes do mundo, né,
Estados Unidos, Canadá, Europa, que se dedicaram ao entendimento dos saberes necessários à docência, né? Tardif, que a gente poderia citar, Gautier, no Brasil, Selma Garrido, Paulo Freire, Marcos Mazeto. Então, nós fizemos uma varredura nesses estudos e classificamos em apenas 4 grupos, né, os principais saberes apontados por esses estudiosos, né? O que o professor precisa mobilizar para o exercício da docência, né? Então, nós temos os saberes técnicos científicos se referem ao domínio do conteúdo, né? Então, para eu ensinar uma determinada matéria, eu preciso conhecer aquela matéria. Embora esse saber sozinho não seja suficiente, né, ele é imprescindível, né? No meu entendimento, talvez um dos mais relevantes, né? Eu preciso conhecer aquilo que eu ensino. Mas eu preciso, além de conhecer aquilo que eu ensino, eu preciso conhecer também as relações daquilo que eu ensino, né, com o mundo factual, né, com a prática, né, na área de negócios, por exemplo, né, com o mercado, com a atuação profissional, né? Então, é importante que o professor também tenha esses saberes práticos. E se eu sou um professor que atua na área de licenciaturas, por exemplo, né, a experiência que eu desenvolvo ao atuar como professor, né, ela acaba sendo um saber, né, muito importante para a minha atuação, né? Eu preciso também de saberes humanos, né, de me relacionar com os meus alunos. É importante a ética, né, a empatia, né, saber se colocar no lugar do próximo, né? Esses saberes são muito importantes, né, e eles, vamos dizer assim, eles tornam as nossas aulas mais agradáveis, né, mais fáceis, mais tranquilas, né, menos apreensivas, né? Principalmente em um momento como esse que a gente está vivendo agora, né, com tanta novidade. E, por fim, nós trouxemos os saberes didático-pedagógicos, porque o exercício da docência no ensino superior, né, muitas vezes, ela é feita por um professor que não passou por nenhum processo de formação para a docência. Às vezes ele se titulou, às vezes ele tem experiência, né, mas, às vezes, ele não se preparou para ser professor. Esses são saberes didático-pedagógicos, né? Então, é importante que o professor conheça sobre avaliação, sobre currículo, sobre planejamento, sobre metodologias ativas, né? E são saberes, né, que vão ser mobilizados em sala de aula e vão permitir que o processo de ensino-aprendizagem ocorra, né, com muito mais qualidade. E aí, a partir desse quadro, então, né, como a professora Edivalda já comentou, nós trouxemos alguns problemas que os professores já vinham identificando anteriormente, né, no exercício da sua docência. Nós perguntávamos para os professores, qual é o principal problema, né, que você tem quando está em sala de aula? E alguns dos problemas que eram mais citados são esses, né? Por exemplo, dificuldade de determinar o nível de aprendizado. Certo? Então, esse problema tem a ver com o processo de avaliação, né? Então, os problemas enfrentados relacionados à avaliação, né, eles são mais complexos, porque avaliar a participação dos estudantes durante a aplicação de metodologias ativas, por exemplo, avaliar habilidades, avaliar atitudes, são questões que incomodam os docentes de longa data. Além disso, nós temos a subjetividade do processo de avaliação, né, que é inerente ao ato de avaliar, né, que por mais que a gente tente dar objetividade, né, sempre há um grau de subjetividade, mesmo na escolha das questões que irão compor as nossas avaliações, por exemplo, né. E aí nós temos também uma outra questão que é colocada, né, um outro problema enfrentado pelos professores, que é o domínio de diferentes métodos de ensino, né. Nos últimos anos, as metodologias ativas, elas vêm ganhando destaque, né, no contexto nacional, em praticamente todas as áreas do saber, né, porque as pesquisas estão mostrando que é por meio delas, das metodologias ativas, né, que se pode desenvolver habilidades e atitudes, e principalmente engajar o estudante no processo de ensino-aprendizagem, né. Outra questão que nós colocamos aqui, né, um outro problema, e esse está mais diretamente ligado as consequências trazidas pela pandemia, né, é o medo de exposição com as aulas gravadas. Então, a resistência ao ensino à distância,
ela já vinha sendo diagnosticada por vários estudos, né? Aliás, né, as teses de doutoramento da professora Edivalda e do professor Daniel já haviam mapeado, né, informações relevantes sobre esse processo de resistência, né, ao ensino à distância. Então, nós entendemos que uma formação adequada para o exercício da docência no ensino superior, ela poderia auxiliar o professor, trazendo-lhe segurança em sua exposição, seja ela presencial ou à distância. Ou seja, se nós tivéssemos aqueles saberes desenvolvidos, talvez essa insegurança fosse menor. Mas nós encontramos outros problemas, né, que nós também procuramos discutir na nossa pesquisa. Isso, então nós temos aqui o primeiro problema, falta de tempo. Eu até anotei uma frase da Andréa Ramal, né, que foi dita logo na abertura do painel. Ela disse assim: a gente que é professor nunca desliga. E ela tem razão. Né? Assim, a gente está o tempo inteiro ligado. Né? E a falta de tempo, né, principalmente dos professores que estão em um estágio mais avançado da carreira, porque eles acabam assumindo muitas atividades, né, ela também já vinha sendo diagnosticada anteriormente. Então, além do peso do planejamento das aulas, né, do preparo, da correção de atividades, fechamento de notas, né, muitos professores no ensino superior, eles também acabam atuando nos eixos de ensino, pesquisa, na gestão das instituições, né, o que torna para nós o tempo, né, uma variável muito escassa, né, algo muito precioso. Além disso, nós anotamos aqui também mais duas informações também ligadas mais diretamente a esse momento que nós estamos vivendo, que é o conflito entre as atividades familiares, profissionais e pessoais. Então, intimamente ligado às responsabilidades que o docente assumiu, né, estão os conflitos familiares, né, porque a gente acaba trazendo, agora a gente acaba permanecendo, né, dentro de casa, com todas essas dificuldades, né, inerentes ao ensino remoto que surgiram, né, e esse processo de adaptação, né, ele nem sempre é muito tranquilo. Né. Por fim, nós tivemos aqui a última variável, que foi insegurança profissional decorrente da crise. Né. Embora não seja uma particularidade da docência, né, essa insegurança profissional, né, será que eu vou ter empregado? Né, será que a minha quantidade de horas vai mudar? Né, ela tem sido complexa para muitos professores, porque as instituições também tiveram que se reorganizar, né? Muito bem. Então, no próximo slide, Daniel, por favor, a gente tem, então, o resultado da nossa pesquisa relacionado a essas variáveis. Então, percebam que nós temos aí, nessa barrinha azul, a importância que o professor atribui a esse problema antes da pandemia, e na barra laranjada, né, a importância que esse problema passou a ter, né, durante a pandemia. Então, percebam que o processo de avaliação, né, a dificuldade para determinar o nível de aprendizado, saltou de 4,33 para 7,31. Nós ainda não fizemos testes estatísticos, porque o estudo está em andamento, mas a gente percebe aqui que haverá uma diferença significativa, né, antes e depois, né. Então, é interessante a gente observar como as dificuldades no processo de avaliação, elas foram acentuadas pelo ensino remoto. Né? Os métodos tradicionais, né, como provas, por exemplo, eles ficaram seriamente comprometidos. Né? E aí a gente acaba tendo que buscar outras alternativas, né? Estudos de caso, avaliações qualitativas. A professora Silvia Casanova estava comentando conosco, antes do início da palestra, né, que na revista Accounting Education, né, surgiu um estudo recente apontando essas possibilidades, né, de que a avaliação deixe de ser com esse formato que nós tínhamos de sem consulta para uma avaliação com consulta. Porque se eu já preparo a minha avaliação para que ela seja elaborada mediante consulta, então, ela já vai estar com esse formato e o aluno vai poder consultar, assim como ocorre, né, no dia a dia. Né? Quando nós temos um problema, uma dificuldade, nós pesquisamos. Né? Então, me parece que é uma oportunidade, né, que nós vamos ter para tratar de formas diferentes o processo de avaliação. Nós trouxemos aqui também o domínio de diferentes métodos de ensino, né, principalmente as metodologias ativas, né, e aí
a gente percebe que essas são possibilidades que nós vamos ter, né, de engajar os nossos alunos. Então, quanto mais opções, né, eu tiver de métodos, né, principalmente métodos interativos, né, mais facilmente eu vou conseguir engajar os estudantes no processo de ensino-aprendizado. Né? Oi, Daniel, parece que o slide... Opa, voltou. Beleza. Né? E a terceira variável que nós trouxemos é o medo de exposição com as aulas gravadas. Então, percebam que essa variável também segue a mesma tendência. Né? Durante a pandemia, todas se tornaram mais problemáticas para os professores. E aqui nós temos uma explicação lógica, porque a maioria da atuação anterior à pandemia era um ensino presencial. Né? Praticamente 80% das instituições trabalhavam, né, das matrículas do ensino superior, trabalhavam com ensino presencial. Né? E agora elas foram obrigadas a voltar para o ensino remoto, e é natural que essas dificuldades vão surgir. Né? No próximo slide, nós temos os problemas associados a questões culturais, né? Então, aqui não está ligado diretamente à formação do professor. Né? A falta de tempo, como a gente já havia comentado, né, que ela já era problemática antes da pandemia, né? Mas agora, além de tudo aquilo que nós citamos anteriormente que o professor fazia, né, agora ele precisa de tempo também para conhecer a tecnologia, ou pelo menos precisou, né, de conhecer a tecnologia, de inserir o que pretende fazer nas plataformas e nos ambientes online. Né? Então, com o decorrer do tempo, nós imaginamos que isso vai trazer um ganho para nós professores, né? Porque a tecnologia ela acaba sendo um braço a mais que a gente tem. Mas nesse momento, quando nós fomos obrigados a adotar de uma hora para outra, a aprender e a usar, né, a falta de tempo, né, foi percebida pelos professores, né, aumentando de uma média de 5,11 para 6,97. Uma outra variável que nós percebemos também que ficou mais complicada para os professores, né, foi a gestão de conflitos e atividades familiares, profissionais e pessoais. Né? Então, as nossas casas viraram escritórios, né, nossas casas viraram escolas, viraram creches, né, e tudo junto. Né? Então, a possibilidade, e ao mesmo tempo em que nós estávamos confinados, entre aspas, né? Então, os conflitos também aumentaram, né? As dificuldades aumentaram. Né? E isso é percebido aqui, né, nas respostas dos professores. E, por fim, nós tivemos aqui a última questão desse módulo, né, sobre a insegurança profissional decorrente da crise. Né? Então, como a gente já havia comentado anteriormente, essa insegurança ela faz parte, né, de todo ser humano, porque nós dependemos, né, do nosso trabalho, do nosso ganha-pão, né, mas durante a crise, a insegurança dos professores também aumentou. Então, as instituições estão se modificando para enfrentar a crise, novos modelos vão surgindo, né, o processo de concentração de instituições da rede particular continua acontecendo, né, ampliação do tamanho de turmas, né, tudo isso tem impacto na empregabilidade e na insegurança do professor, né, como mostra o gráfico. Então, para dar continuidade aos resultados dessa pesquisa, e agora falando dos estudantes, eu gostaria de convidar a professora Silvia Casanova. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, Gilberto. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Edivaldo. É sempre bom estar aqui voando junto com essas andorinhas e trazendo algo da nossa experiência e das nossas pesquisas para compartilhar com vocês. Edivaldo falou das instituições, Gilberto falou dos professores, e eu vou falar agora dos estudantes. Se Edivaldo contrastou, né, as instituições públicas e privadas como dois lados da mesma moeda, digamos que o outro lado do docente é o discente, né? Então, vamos explorar também com essa visão de dois lados de uma mesma moeda, né, partes de um conjunto, o docente e o discente. O professor Gilberto abordou muito das questões que os professores têm enfrentado. Agora, nos perguntemos, e os estudantes, o que têm enfrentado?
Quando a gente começou a fazer lá atrás uma revisão de alguns desafios que podiam estar à frente dos nossos estudantes, nós levantamos algumas questões que ainda estavam na forma de perguntas. Por exemplo, nós estamos dando aula para as novas gerações. Essas novas gerações são conhecidas como os nativos digitais. Elas vivem e nasceram em um ambiente repleto de tecnologia. E nativos digitais significa, então, que elas, muito naturalmente, né, as pessoas dessas novas gerações, elas se relacionam com a tecnologia. Então, o primeiro ponto que a gente coloca nesses pontos dos desafios dos estudantes é isso. A gente tinha uma expectativa que, por serem nativos digitais e por terem uma relação facilitada com a tecnologia, talvez eles não enfrentassem tantas dificuldades nessa transição. Mas aí vem o segundo ponto, e eu vou pedir para o Daniel, por favor, colocar o slide, que é a proficiência nas tecnologias educacionais. Sim, eles são nativos digitais, nasceram imersos nas tecnologias, têm facilidade em lidar com o iPad, com o celular, mas será que eles têm facilidade? Será que eles têm proficiência nas tecnologias educacionais? E o que a gente tem recebido de muitos professores, o que a gente tem visto na nossa própria experiência, é que não, que é preciso construir essa proficiência nas tecnologias educacionais junto com os nossos estudantes. E por que a gente enfatiza esse ponto? Porque agora eles estão lidando com esses ambientes de interação, como esse que nós estamos, né, com essas mídias de interação, como as que nós estamos, e eles estão tendo que desenvolver até uma etiqueta digital. A sala de aula era ambiente conhecido, né, a sala de aula, eles conheciam os ritos, os símbolos, né, eles sabiam como se comportar, mas agora como se comportar nesse novo ambiente da sala de aula online? Como se comportar no AVA? Que não é a mesma coisa que, por exemplo, se comportar no Instagram, ou no TikTok, ou até mesmo no Facebook, apesar que eu descobri que o Facebook não é mais a rede preferida dessa juventude. Então, essa adaptação, né, para esse ambiente, né, digital, ou seja, o ambiente online das plataformas de interação, ou seja, os ambientes virtuais de aprendizagem, ela precisa ser feita de maneira acompanhada pelos professores e estudantes, de maneira que eles possam perceber agora os novos ritos, os novos símbolos, as novas formas de se relacionar. E aqui eu quero fazer um chamamento muito importante. A gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar, a gente não sabe quanto tempo esse nosso ambiente de ensino vai se estender. Por isso é importante que essa transição seja consolidada dentro dos objetivos de aprendizagem que a gente constrói no domínio afetivo, que é esse das relações, da valorização, é o domínio que está pareado com os saberes humanos que o professor Gilberto fez tanta ênfase, né? A gente vai ter que desenvolver isso nos nossos estudantes, a gente vai ter que ajudá-los a compreender, por exemplo, que a atividade no fórum não é para falar gostei, né? Não é para dar like, não é para falar legal, é para construir uma conversa, é para desenhar uma reflexão, que a forma como ele se refere ao colega é importante, que é importante desenvolver essa forma, que pode ser escrita ou pode ser na aula, de uma maneira respeitosa. E isso a gente vai precisar construir com eles. Por isso aqui, a gente precisa encontrar formas de trocar experiências e encontrar meios de colaborar, tanto os docentes quanto os discentes entre si. Inclusive percebendo quais são os desafios que eles estão enfrentando, para além do desafio da sala de aula. Por que eu estou abordando esse ponto para além do desafio da sala de aula? Porque a sala de aula online, ela traz alguns mitos, e esses mitos também precisam ser abordados. Que mitos são esses? O primeiro mito é que muita gente vem para o ensino remoto, achando que o ensino remoto, ou o ensino à distância, ou o e-learning, ele tem uma menor qualidade do que o ensino presencial. Esse mito, ele precisa ser desconstruído entre nós docentes e com os nossos discentes. Muitos estudos já mostraram que a qualidade do ensino remoto e do ensino à distância é a mesma do ensino presencial, mas depende do envolvimento discente. Então, é essencial encontrar formas de engajar e de envolver os nossos discentes. Essas formas de engajamento estão entre as principais preocupações dos docentes, quando a gente vê que muitos se referem, por exemplo, ao problema das câmeras desligadas.
Muitos se referem, por exemplo, à dificuldade de saber se o estudante está ali, se ele está participando, se ele está entendendo. E por que isso é importante? Porque na sala de aula, a gente tinha aquelas pistas visuais, né? A gente percebia até pela linguagem corporal, o estudante que, por exemplo, ou a estudante que, por exemplo, estava quieta, mas estava com uma escuta ativa, com uma participação, apesar de quieta. E também um outro ponto que é importante, a gente vai precisar desmontar, é a ideia de que, porque está online, porque a aula está gravada, porque a atividade está no AVA, eu vou ter mais tempo. Né? O ensino online, o ensino remoto, não cria horas no relógio. É preciso construir uma disciplina. E eu me lembro que lá atrás a gente falava, nós vamos ter que enviar lembretes, vamos ter que descrever passo a passo das atividades, nós temos que fazer roteiros de estudo, quase como um estudo dirigido, para ajudar os nossos estudantes a criar uma autonomia. A autonomia passa por dois conceitos muito importantes, de autorregulação e de autodeterminação. Tem um colega querido que está aqui assistindo essa live com a gente, o Raimundo Nonato Lima Filho, e ele fez uma tese sobre autodeterminação e autorregulação, que eu vou colocar o link para vocês no chat no YouTube. Essa tese mostra diversas estratégias importantes que os estudantes podem adotar do lado da aprendizagem. Se nós, docentes, estamos envolvidos com os desafios do lado do ensino, nossos estudantes vão ter que enfrentar esse desafio de criar autonomia, de criar a disciplina do lado da aprendizagem. Ana Cristina, o novo visual, o cabelo que minha mãe cortou, ela está super orgulhosa, eu também fiquei contente com esse cabelo que ela cortou. E o que é importante também a gente dizer? Todos distantes, né? Todos nesse isolamento, muitos de nós voltando muito devagarzinho para qualquer possibilidade de aproximação. Existe uma tendência à procrastinação, até porque nós estamos num ambiente de um certo entristecimento, né? Nós estamos num ambiente de perdas, de insegurança, de ansiedade. O que é a procrastinação? Eu vou mostrar para vocês o ciclo da procrastinação. Esse ciclo eu trouxe de um livro que eu recomendaria a todos que lessem. Todos nós procrastinamos, essa é a verdade. Os docentes procrastinam e os discentes procrastinam, né? A maior prova disso é, por exemplo, a demora, né, que a gente tem para enviar o imposto de renda, né? Nós que somos contadores, estamos ligados a essas questões tributárias, a gente percebe isso. Vejam que existe um ciclo e que esse ciclo é autoalimentado. Toda vez que eu digo, eu vou começar agora, eu vou começar mais tarde, toda vez que eu decido começar mais tarde, eu estava conversando com o professor Gilberto, que ele dizia que às vezes a gente precisa organizar o ambiente externo para organizar o ambiente interno e começar uma atividade. Eu já me peguei e falei com ele, arrumando tudo, arrumando meus livros, arrumando os papéis, e esse, na verdade, é um dos pontos do ciclo da procrastinação, né? Tudo vem antes daquela tarefa que eu preciso começar. E, de repente, eu começo a ver que eu já estou me atrasando tanto, que eu já não comecei na hora que eu precisava, e aí eu começo a me questionar se eu vou, de fato, começar. E aí eu começo a tentar, não, mas ainda está tempo, eu vou me organizar, mas começa a crescer a ansiedade, ainda está tempo, eu ainda consigo me organizar, e de repente o tempo vai escorrendo pelas mãos, né, e eu começo a pensar, não, sou eu que estou errada, estou eu de novo aqui procrastinando, já está perto de eu entregar. Tem gente que diz que é a inspiração do último minuto, né, que faz com que a gente realmente consiga se libertar e produzir, mas na verdade, a gente chega num ponto que a decisão é fazer ou não fazer, e muitas vezes, isso que eu estou descrevendo como um ciclo, tem por trás mecanismos que tem a ver até com conceitos que têm sido estudados, que precisam ser exatamente pensados para nós professores, que são, por exemplo, da síndrome do impostor. Sabe aquele estudante, aquela estudante, que ele pensa que ele não devia estar ali, que ele pensa que ele não devia ter entrado na universidade, que ele não é uma pessoa para estar na universidade. Ou seja, se a gente não constrói junto com esse estudante, com a estudante, a autoconfiança, junto com a autodeterminação, com a autorregulação, se a gente não fala, por exemplo, desse ciclo da procrastinação, e vai dando dicas para quebrar esse ciclo para nós e para os estudantes, esse ciclo se alimenta e ele continua, e cada vez as tarefas vão se acumulando mais, cada vez os prazos vão ser mais apertados, e a professora Edivalda está lembrando, o que a gente precisa é de planejamento das atividades para nós, planejamento das atividades para o estudante. Eu estou trazendo e enfatizando nisso porque o ensino online e esse certo distanciamento que a gente tem agora vai trazer essa dificuldade, muitas vezes dando pequenas dicas para os estudantes e para nós mesmos, a gente consegue quebrar esse ciclo.
Na sequência, eu quero falar um pouco para vocês da realidade de professores e de estudantes. No ensino superior no Brasil, a gente costuma dizer que nós temos profissionais, professores e professores profissionais. Muitos de nós somos professores que trabalhamos numa outra atividade profissional, além da atividade de docência, e nessa outra atividade profissional nós também temos o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa demanda de tempo. E muitos de nós somos professores profissionais, ou seja, somos professores em tempo integral, somos professores totalmente dedicados à docência. Essa dualidade entre professores profissionais e profissionais professores faz que nós nos encontremos num ambiente do ensino superior com demandas distintas. Muitas vezes os professores profissionais estão envolvidos com atividades administrativas, de serviço, de extensão, de ensino, de pesquisa, que também competem pela nossa dedicação, pelo nosso esforço, pela nossa atenção. E os profissionais professores têm as demandas da outra atividade profissional para além da atividade da docência, e muitas vezes vão dar aulas à noite, né? Então saem do seu trabalho e vão para a faculdade à noite, vão dar aula nesses cursos noturnos. Isso se manteve, e muitas instituições adotaram as aulas síncronas, mediadas pelas plataformas como o Google Meet, como o Zoom, como o Teams, e isso fez com que os professores continuassem sentindo esse acúmulo, continuassem tendo que dividir essas atividades, e para além disso, como falou muito bem o professor Gilberto, estando em casa, com os filhos, com a família, tivessem ainda que acumular outras atividades que geralmente eles já tinham encontrado uma solução. Por exemplo, os filhos iam para a escola e a gente ia para a faculdade, não era assim? Agora os filhos estão todos em casa, estão demandando a nossa atenção, porque também estão no processo de adaptação, e nós também estamos nos adaptando, estamos precisando acompanhar nossos estudantes. Então, entrou mais um elemento de tensão aqui, entrou mais um elemento de estresse. E muitas vezes os professores profissionais têm uma qualificação acadêmica dentro daqueles saberes que o professor Gilberto abordou, e os profissionais professores têm uma qualificação profissional. Então, a gente, inclusive, em termos de saberes, a gente passa por uma complementação. Agora, vamos avançar para o outro lado. Nós também, do lado dos estudantes, temos os trabalhadores estudantes e temos os estudantes trabalhadores. Os trabalhadores estudantes são aqueles que têm uma atividade profissional, que ocupam o seu dia todo e que depois fazem a sua capacitação, o seu estudo, a sua faculdade à noite. E eles mantiveram, como nós, profissionais professores, essa dinâmica de estarem muitas vezes em casa, mas dividirem a casa com o trabalho e com o estudo. E nós temos os estudantes trabalhadores, que são aqueles que estão dedicados, são chamados estudantes tradicionais, que estão dedicados o tempo todo para o ensino, estão dedicados tempo pleno para o ensino. Vejam que lá para frente, eles também vão passar pelo momento de inserção profissional e vão ter que conciliar atividades profissionais de estágio, por exemplo, com as atividades de ensino. Todos eles vão passar por um momento de ter que conciliar atividades de trabalho e de ensino. E o mesmo aconteceu aqui. Os estudantes tiveram que ficar isolados em suas casas, aqueles que não trabalhavam nos chamados serviços essenciais, e tiveram que acumular, para além das atividades de trabalho e de ensino, as atividades familiares. Porque lembremos que o perfil hoje do estudante no Brasil é esse estudante que tem o acesso à universidade um pouco mais para frente, depois de uma vida profissional, né, que ele conquista esse acesso à universidade, e que ele precisa, inclusive, trabalhar, ela precisa, inclusive, trabalhar para conseguir se manter na faculdade, conquistar esse sonho, né, que é um diploma superior, que vai possibilitar uma melhora de vida para ele, para ela e para sua família. Então, vocês compuseram esses dois lados da mesma moeda e viram que os desafios são aqueles que a gente já abordou quando olhou, por exemplo, para os professores, e o professor Gilberto falou dessa falta de tempo, dessa dificuldade de conciliação, dessa competição com a família, porque estamos todos agora em casa. E o que eu queria trazer para vocês? Eu queria trazer que, nesse contexto, a gente teve que fazer uma revisão do nosso contrato pedagógico. A gente teve que buscar novos contratos pedagógicos que pudessem contemplar esse novo contexto.
E esses novos contratos pedagógicos tiveram que passar por uma revisão das nossas aulas, por uma revisão das atividades de avaliação, por uma revisão da forma como nós cobramos a presença e o comprometimento dos nossos estudantes. Essa era uma atividade essencial a ser feita nessa transição, por conta do contexto que nós estávamos passando, que nos trazia, na verdade, necessidades distintas que precisavam também ser atendidas. E nós decidimos, nessa nossa pesquisa, ouvir os estudantes. E quando a gente traz essa nova realidade da transição, a gente percebe que são novas realidades, mas, na verdade, são velhos desafios. Vou citar o primeiro, estrutura. Nós, professores, antes tínhamos as estruturas das nossas instituições. É dessa estrutura que nós nos fazíamos valer para desenvolver a nossa atividade. Agora, a nossa estrutura é essa. Vocês, como eu, devem estar nas casas de vocês, né? Nós estamos usando a nossa conexão de internet, muitas vezes o nosso equipamento ou equipamentos. Quantas adaptações os professores não tiveram que fazer para conseguir manter o ensino e para conseguir fazer essa transição. Então, houve, de certa forma, uma terceirização dessa estrutura para a nossa estrutura pessoal da nossa casa, né, do nosso lar. Um outro problema que essa realidade trouxe é do acesso dos estudantes aos recursos tecnológicos. Já era um problema no país, com tantas desigualdades quanto é o nosso, mas aumentou ainda agora em que a possibilidade de encontro, na verdade, era através dessas tecnologias. E aqui a gente teve muitas instituições que buscaram enfrentar esse problema e muitos colegas que se desdobraram para conseguir arrecadar, através de campanhas, recursos para possibilitar os seus estudantes terem acesso por exemplo, um plano de celular e pelo menos poderem acompanhar suas aulas através do seu celular. A gente teve escolas que fizeram junto a comunidade também, campanhas de doação de equipamentos para poderem repassar os seus estudantes. Nós tivemos instituições, eu vou falar aqui da Federal do Mato Grosso do Sul, da minha querida colega Elizabeth Vietnamin, que fez um edital em que os estudantes que tinham dificuldades por não terem recursos tecnológicos podiam se inscrever nesse edital e a universidade redistribuiu os equipamentos que estavam ociosos nas suas instalações para esses estudantes poderem acompanhar as suas aulas. Então, perceba que essas novas realidades, velhos desafios, já existiam, né, e essa realidade enfatizou ainda mais. E a gente tem o problema da participação e da interação do discente na aula online, que é um problema que a gente vai ter que resolver com muita criatividade, sem tomar medidas drásticas. Não adianta eu obrigar meus estudantes a abrirem suas câmeras, quando eles estão em casa, e muitas vezes dividindo o ambiente com suas famílias, né, e com outras pessoas. Então, a gente precisa encontrar soluções que comportem o reconhecimento da condição que esse estudante tem. A gente tem que pensar na motivação discente e a gente tem que pensar na disciplina discente. E aí a nossa pesquisa perguntou para os professores, nesses fatores, quais eram os contextos antes e depois da pandemia, e na sequência vocês vão ver aonde estão os principais problemas. Volto a dizer, como disse o professor Gilberto, disse o professor Edivaldo, essa é uma pesquisa preliminar, nós queremos dividir esses resultados com vocês, ao mesmo tempo que a gente pede para vocês participarem dessa pesquisa e nos ajudarem a construir um registro desse momento que nós estamos passando. Vocês estão vendo que a estrutura foi o problema, mas não foi o principal problema, por quê? Porque nós, professores e professoras, nós nos desdobramos, nós fomos atrás, nós corremos atrás do prejuízo, como se diz. O acesso dos estudantes a recursos tecnológicos sim um problema, e é um problema que precisa ser resolvido não só com o apoio das instituições, mas com um apoio forte de políticas públicas. A gente deve pressionar, e agora está se aproximando a eleição, a gente deve pressionar por representantes políticos que compreendam a importância de políticas públicas voltadas à educação. Vocês estão vendo que, sim, tem uma grande preocupação com a falta de participação e interação do discente na aula online. Eu não vou falar mais sobre isso, porque quem vai falar muito bem sobre isso é o professor Daniel, que chega
guida e vai dar várias dicas de possibilidade de trabalhar essa participação e essa interação. Tem a questão da falta da motivação discente, e aqui a gente precisa entender que a motivação é intrínseca, ela não é somente extrínseca, a gente não deve usar fatores externos de motivação, como provas, notas, pontos, a gente tem que pensar fatores intrínsecos de motivação, como a gente faz com que o aprendizado seja significativo para esse estudante no contexto em que ele vive, para que ele se envolva e encontre motivação por si próprio. E tem a questão da disciplina, que não foi a principal, e isso me deixou muito contente, porque já dizia o professor Paulo Freire, que a professora Edivalda citou já na abertura, no livro Cuidado Escola, que toda vez que o professor se refere como principal característica do seu aluno, que ele seja disciplinado, talvez esse professor não esteja pensando em educação. Então, aqui a questão da disciplina deve ser aquela outra disciplina que a gente falou, dele se organizar, dele se autorregular, dele conquistar a autonomia, não a disciplina, daquela disciplina mais estrita, né, de ficar quieto, de uma relação de poder que a gente não deve buscar, né, a gente deve buscar uma construção, né, uma relação que construa possibilidades. Esses eram os pontos da pesquisa que eu queria passar, e eu queria passar o bastão ao professor Daniel, que agora vai trazer dicas sobre a tecnologia, que hoje ganhou um papel importantíssimo na mediação da relação entre docentes e discentes. Então, por favor, professor Daniel, agora a palavra é sua. Obrigado, professora Silvia, professor Edivaldo, professor Gilberto e a professora também Andréia, que nos antecederam aí. Bom, primeiro, parabéns antecipado a todos e todas os professores e professoras que estão acompanhando aí a nossa apresentação. E agora, né, a gente já falou da instituição, já falamos dos professores, já falamos também dos estudantes, e agora vem a tecnologia para conseguir fechar todo esse caminho. Então, o que a gente percebeu, e acho que eu quero começar com essa reflexão, eu queria que cada um de vocês pensasse: como eu estava 7 meses atrás em relação à tecnologia, e como eu estou hoje, em outubro, em relação à tecnologia. Eu me lembro das primeiras lives, das primeiras apresentações que nós fizemos lá no início, em março, e havia, né, obviamente, uma preocupação muito grande, porque era tudo muito novo. E hoje a gente vem percebendo que houve, né, digamos, uma aprendizagem forçada aí desses mecanismos online, mas hoje a gente já percebe um pouco menos de resistência dos professores e professoras a um aprendizado contínuo, permanente, e que vai gerar alguns frutos lá para o futuro, como o professor Gilberto comentou. Eu vou pedir primeiro para o Paulo colocar aí para a gente o slide, e nessa parte de tecnologia, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o processo de adoção. A professora Silvia citou, o professor Gilberto citou, eu e a professora Edivaldo pesquisamos isso no doutorado. Por que um professor escolhe utilizar a tecnologia, escolhe ensinar online, escolhe usar a tecnologia, mesmo que no ensino presencial? A literatura ela era bem clara. O professor só vai utilizar quando ele vê que há uma vantagem nisso. Nesse momento que nós tivemos esse ano, tudo isso foi colocado de lado, o professor foi empurrado para o ensino online, e nós tivemos aquela busca que a professora Edivalda citou lá no começo, de todos os professores e professoras saírem buscando, pesquisando, aprendendo como ensinar online, porque tudo isso era muito novo para nós. Nós não tínhamos uma experiência docente com tecnologia, alguns ainda tinham passado pelo EAD, alguns tinham passado por algumas experiências com ensino online, mas era tudo muito novo. E nós conseguimos superar isso, conseguimos aprender algumas coisas, não estamos perfeitos, ainda não, ok, mas estamos nos esforçando, estamos fazendo o nosso melhor. E aí surgiram algumas dúvidas: que recurso online eu vou utilizar? Eu me lembro que as primeiras perguntas que eu escutava era muito isso: como que eu vou dar aula online? Daniel, minha aula era lá, na sala de aula, presencial, com quadro, com giz, lá eu dava o meu show, como é que eu vou trazer isso aqui para online? E aos poucos a gente foi trabalhando passo a passo, ensinando a usar um Google Meet para fazer uma transmissão, ensinando a usar o Microsoft Teams, o Zoom, entre outras ferramentas. E aí eu fui percebendo, ao passar do tempo, que alguns professores foram ganhando essa dinâmica. E aí começou uma segunda onda, que era das metodologias ativas. Então, aquelas ondas de pesquisas que a gente fala da internet, né? Na segunda veio a questão: opa, agora eu não quero só aulas positivas, Daniel, eu quero mais. Eu quero usar metodologias ativas aqui, como é que eu vou fazer? E a gente foi pensando, qual atividade que eu vou colocar para síncrona e assíncrona? E muitos de vocês destacaram aqui no chat, né, a professora Edivaldo também comentou isso, o planejamento passou a ser essencial. Eu vou fazer uma aula online, no presencial eu já planejava muito bem a minha aula. No online, isso se tornou ainda mais rigoroso, esse planejamento. Tomar cuidado com o tempo, metodologias e o engajamento.
Eu já ouvi vários professores falar, Daniel, parece que eu estou dando aula para as paredes, porque eu vejo um monte de câmeras fechadas e apenas eu falando. Onde que fica a vida ali naquela aula? Né? Eu sei que a professora Silvia gosta bastante, o chat, né? O chat é vida. Ali, se você pode fazer algum engajamento com os estudantes e pode mantê-los conectados à sua aula. Isso vai criar um maior engajamento, vai criar uma participação e mantém ele preso, né, ou mais ligado ali com a sua disciplina, com o seu conteúdo. As ferramentas de interação que a gente viu, Kahoot, Full Everywhere, Quizzes, Mentimeter e outras mais que a gente tem aí no mercado, também nos serviram para criar uma interação na aula. E o mais importante que a gente venha colhendo de experiências nesse período é essa aula síncrona. Ela agora passou a ter uma importância tão grande quanto ela tinha no presencial e agora ela precisa ser muito bem planejada, principalmente no tempo. Se eu chegar aqui e tentar falar por 1 hora para vocês de uma forma expositiva, certamente isso vai gerar um cansaço como gerava no presencial. Só que o que a gente tem percebido é que alguns alunos falam que no online se torna ainda mais agravado esse cansaço. E as distrações são muitas. A gente pode ir para sites, Facebook, Instagram e etc. Então, por isso é importante a interação. Então, planejar bem a aula. De repente, começa a sua aula ali, 10, 20 minutos, uma explicação, faz uma interaçãozinha com um Kahoot, uma pergunta, uma atividade que deixa o estudante mais ativo, volta, faz mais uma explanaçãozinha, uns 20 minutos, e dá um trabalho em grupo no final. Trabalhinho por uma meia hora, separa eles nas salas, se você tiver o Zoom. Se você tiver no Google Meet, pode criar várias salas e deixa cada grupo em uma sala trabalhando. Isso dá a eles também liberdade para que eles discutam, para que eles conversem, para que eles cheguem no resultado de forma coletiva, de forma conjunta ali dentro da sala de aula. Ambientes virtuais de aprendizagem, também conectando aí com a parte das aulas assíncronas, isso ajudou bastante. Então, os professores e professoras passaram a deixar esses materiais, a gravar, e eu tive uma oportunidade na universidade que eu atuo, a gente fez uma pesquisa com os estudantes e perguntou assim, uma série de perguntas, né, relacionadas a esse período de ensino remoto, mas uma delas era, qual o maior ponto positivo que você vê no ensino remoto? E uma das grandes, dos itens que mais se repetiu foi, eu posso assistir a aula gravada. Ou seja, surgiu dúvida, não entendi na hora da aula, eu vou lá e assisto de novo. O professor gravou o material, colocou antes da aula e assisto 5, 10, 15 vezes, quantas vezes eu precisar. Chegou daqui 2 meses, putz, eu esqueci aquele conceito. Ele volta e assiste de novo. Os estudantes falaram isso, a gente gostou muito ter esse repositório online e eu posso acessar quando eu quero. Isso ajudou bastante. Também ajuda para quando os alunos não estão conseguindo acompanhar as aulas síncronas. Eles podem acompanhar as aulas no momento que eles estiverem à disposição. Então, assim, nós como professores e os estudantes também estamos nos adaptando ainda, né, eu diria, a esse nosso novo ambiente. Mas há uma evolução e eu acho que é um ponto que a gente deve destacar. E, de novo, a reflexão. Pensa como foi 7 meses atrás, em março, e como você está hoje. Quando você pensa em abrir uma aula online, usando os ferramentais que eu comentei, Google Meet, Zoom, como era a sua preocupação em março, como é agora? Será que já está um pouco mais confortável com esse ferramental? Já estamos procurando outros? Como estamos em relação a esse período? E nós perguntamos, né, para os professores nessa pesquisa, algumas questões sobre isso, e elas demonstraram indícios, né, em uma pesquisa preliminar, de alguns resultados, em relação à familiaridade com ferramentas para as aulas síncronas, né, como eu comentei, o Google Meet, Zoom, etc. Antes, isso era um problema, eles colocaram lá na faixa de 5,47, agora já tem uma queda, ou seja, o nosso professor e a nossa professora já está mostrando que já está mais íntimo desses ferramentais, já está temos aí um ponto positivo, uma melhora, uma otimização. E também com a questão do ambiente virtual de aprendizagem. E esse aqui a gente nota aí uma queda aí bem interessante. Ou seja, o Moodle, o Google Classroom, que até então para mim talvez era um pouco estranho, agora eu passei a ficar mais próximo dele, passei a me ambientar mais, passei a utilizar mais. E talvez isso seja algo que fique também para os nossos anos futuros aí, que nós vamos ter depois que passar tudo isso, se Deus quiser, o quanto antes possível. E o que mudou? Do que a gente tinha, que a gente fazia antes, né, do período de ensino remoto, e agora no ensino remoto, o que mudou em relação à frequência, à metodologia e à avaliação? O que nós notamos que os professores falaram, fazer chamada em sala, Daniel, era uma coisa, fazer chamada online é bem mais complicado. Veja que os níveis de dificuldade, de problema para fazer uma chamada antes, estava lá no nível de 2, eu estou trabalhando numa escala de 1 a 10, então veja que era praticamente bem simples fazer a chamada, eu tinha minha turma, fazia a chamada, obviamente turmas maiores um trabalho um pouco maior, e assim por diante. Mas agora no ambiente online, isso apertou um pouco mais.
Como é que eu vou fazer uma chamada no Google Meet? Tem ferramental? Tem Meet Attendance, tenho Attendance Collector, tem outras ferramentas que no Google Meet me ajudam. Tem outros ferramentais dentro dos outros sistemas também. Enfim, são coisas que eu tive que sair buscando para tentar verificar a frequência do estudante. Outros professores já começaram a... Daniel, mas às vezes ele está conectado, não sei se ele está assistindo. Aí é onde eu tenho que usar as ferramentas de interação para tentar mantê-lo conectado, chat e assim por diante. Nas questões de metodologias, a gente nota também que é um pequeno aumento, mas eu entendo que esse pequeno aumento seja mais por causa do online apenas. Porque veja que é praticamente pouca variação, muito por causa também que já havia algumas dificuldades, digamos, né, estamos aí no nível intermediário no ensino presencial, e agora elas apenas são transportadas para online. E a avaliação também, ele demonstrou aí relativa estabilidade, um pouquinho de aumento, mas também algo para ser discutido aí. Então, veja que, assim, o nosso ambiente online trouxe desafios, trouxe dificuldades, trouxe alguns pontos para a nossa reflexão, mas também nos trouxe algumas oportunidades, né? Então, tivemos alguns pontos positivos. Podemos explorar outras ferramentas online que a gente não tinha antes. Podemos também trabalhar online com os estudantes, alguns sites, alguns recursos que antes a gente não tinha. Então, houve também algumas contribuições. Mas, óbvio, naturalmente, tem uma dificuldade. Mas eu tenho visto que os nossos professores e professoras, e fazendo muito jus, né, os parabéns, duplamente, não só pelo dia, mas também pelo esforço que a gente tem empreendido nos últimos 7 meses, estamos de parabéns. Conseguimos sair praticamente de um estágio onde não havia nenhuma condição para o ensino online, e agora estamos aí conseguindo, a minha percepção não saiu muito bem ainda no ensino remoto. E, né, como todos nós aqui trabalhamos na área de contabilidade, a gente não podia terminar essa apresentação sem fazer um balanço. Eu vou chamar a professora Edivalda aqui para ela comentar para a gente esse balanço final de como fica esse período, essa transição entre antes do nosso ensino presencial e agora. Como estamos no ensino remoto? O que a gente tira desse momento de positivo e de negativo? Professora Edivalda? Obrigada, Daniel. Sim, precisamos fazer um balanço após aí verificar os resultados parciais da nossa pesquisa. Temos resultados positivos e também resultados um pouquinho fragilizados, negativos. Por favor, pode colocar o slide, Paulo. O que nós percebemos em relação à parte positiva, esses foram relatos de professores na pesquisa, tinham lá mais de 80 relatos, a professora Silvia selecionou alguns para nós, e os professores comentam, olha, eu gosto muito da experiência do ensino remoto, tenho muito mais trabalho, mas tive que estudar mais e meus alunos participam mais, gosto dos desafios, minha IES me deu muito apoio, então a gente percebe aqui o apoio institucional, a busca do professor em se qualificar. Foi muito positivo para mim, foi um desafio em aprender em curto prazo, novas metodologias, um novo horizonte. As aulas remotas, por meio da plataforma Google Classroom, tem sido uma experiência inovadora, mostrando que ele já se ambientou com o ambiente virtual de aprendizagem. Em alguns momentos, a preparação das aulas é cansativa, mas é bastante diferente de preparar uma aula presencial para uma aula online, ou seja, e aí considera-se uma oportunidade enriquecedora de aprender, né? Ou seja, é o que nós estamos experimentando. E, por favor, o próximo slide, nós temos também alguns depoimentos que mostram a parte um pouco negativa, ou seja, os professores ainda relatam que devem ter que eles não estão, gosto muito de experiências do ensino remoto, tenho muito mais trabalho, mas tive que estudar mais, e meus alunos, desculpa, né, esse é o anterior. Assim como a maioria dos professores também sinto uma sobrecarga de trabalho, de cobranças nesse período de isolamento no ensino remoto, a burocracia toma grande parte do nosso tempo, que é aquela questão que nós já vimos inicialmente em responsabilidades administrativas, mais ainda do que no período presencial. O que tem sido motivo de grande preocupação é a baixa participação dos estudantes, que a professora Silvia comentou em relação à interação, que era um professor do ensino médio, por não terem equipamentos adequados e nem um bom acesso à internet, que é a questão estrutural.
Então, nós temos aqui no nosso balanço final, em relação a esses resultados parciais, que temos pontos positivos, pontos negativos, mas que os professores não desanimem, né? Ou seja, essa experimentação ela está trazendo para nós experiências muito importantes e enriquecedoras para nós continuarmos com a educação. Bom, para finalizar a fala e voltar ali para a Andréia, eu só queria mostrar para vocês aqui os nossos projetos do Grupo Andorinhas. Como a Andréia colocou no início, o nosso grupo ele é denominado Andorinhas, uma andorinha só não faz verão, e nós estamos reunidos em grupos de pesquisa, eu, professor Gilberto, professora Silvia e professor Daniel, representado aí pelas nossas instituições de ensino. São vários projetos em parceria com órgãos de fomento, envolvendo pós-graduandos, professores pesquisadores, e tivemos a grata satisfação de contar com o apoio e, assim, na verdade, um apoio muito forte do Grupo Gen Atlas, que comprou as nossas ideias e nós tivemos a oportunidade de publicar os produtos dos nossos projetos. Por favor, o próximo slide, que é aí a série Revolucionando. Nós temos Revolucionando a Sala de Aula 1, com 15 metodologias de ensino que foram desenvolvidas com a aplicação prática e que os professores podem, inclusive, ver exemplos na forma de aplicar. Tivemos o Revolucionando a Sala de Aula 2, que foi lançado agora, no mês de julho desse ano, uma continuidade, inclusive envolvendo metodologias de ensino com o apoio da tecnologia. E tivemos também a oportunidade de escrever um livro sobre desempenho acadêmico, que é Revolucionando o Desempenho Acadêmico, com a Isa, que é uma estudante que queria muito estudar no exterior, e ela passa por todos os determinantes do desempenho acadêmico. Muito interessante, tanto para nós, professores, como para os estudantes. E tivemos a oportunidade também de organizar o livro Revolucionando a Docência Universitária, com o propósito de trazer alguns temas que estão relacionados à nossa formação docente e a reflexões que nos levam a como planejar as nossas aulas, temas relevantes como currículo, tecnologias, planejamento, ambiente envolvendo alunos, estudantes e professores. Ou seja, fica aí um convite para vocês. O Gen Atlas está aí com desconto especial para o mês do nosso mês, né, do Dia do Professor. Fica, então, o convite para vocês conhecerem essas obras que nós desenvolvemos com a participação e colaboração de muitos professores da área também de educação, área de negócios. E, por último, no último slide, fica o convite para vocês participarem dessa pesquisa que nós estamos desenvolvendo sobre os sentimentos e problemas no ensino remoto. Tem o QR Code e aqueles participantes da pesquisa vão concorrer a um sorteio do nosso exemplar do livro Revolucionando a Sala de Aula. Andréia, por favor, eu devolvo a você e muito obrigada a todos os participantes. Muito obrigada a vocês. Olha, foi excepcional tudo que vocês nos trouxeram. Eu fiquei ouvindo, anotando, aprendendo e também lendo os comentários do nosso chat, e o tempo inteiro as pessoas comentando que oportunidade excelente de trocar experiências. É engraçado, Edivalda, que não teve nem tantas perguntas as pessoas, mas compartilhando, que foi muito o que a gente buscava com essa live, né? Uma conversa entre professores. Mas eu ainda tenho duas perguntinhas que a gente selecionou aqui no chat, que foram, assim, os assuntos mais comentados. Eu vou chamar o Gilberto e o professor Daniel para ajudarem a responder. E, por favor, depois dessas duas respostas, não vou embora ainda, porque a gente tem aquela surpresa que a Ana Simões, lá no início, falou que ela ia dizer, né? Lembram daquele spoiler? Então, daqui a pouco a Ana volta para dizer essa surpresa antes da gente terminar, tá bom? Então, vou passar para o Gilberto. Teve algumas perguntas ligadas ao desenvolvimento de competências e habilidades. Professores perguntando como é que eu posso garantir
esse desenvolvimento de habilidades nesse momento específico, né, em que o Daniel falou um pouco de avaliação, mas acho que vai além, né, o desafio, não é só com os instrumentos de avaliação, mas como é que você consegue medir o desenvolvimento de habilidades, Gilberto? Andréia, o desenvolvimento de habilidades e a sua medida, mesmo na aula presencial, a mensuração, né, a avaliação da aquisição de habilidades, ela é relativamente complexa, né? Porque vamos imaginar o seguinte, os objetivos educacionais, a literatura normalmente traduz os objetivos educacionais em 3 grupos: conhecimentos, habilidades e atitudes. O conhecimento é tranquilo, é onde a maioria de nós trabalha com mais facilidade. Mas, por exemplo, se eu estou formando um administrador, é importante que ele tenha capacidade de liderança. Se eu estou formando um advogado, é importante que ele tenha capacidade de se comunicar claramente, né? É importante que, em qualquer área, por exemplo, saber trabalhar em equipe. Então, eu posso lançar mão de algumas atividades, né, algumas metodologias ativas que vão me propiciar o desenvolvimento dessas habilidades. Por exemplo, sobre a comunicação, no ensino online, eu posso estimular a comunicação dos meus alunos de diversas formas. Eu posso estimular a comunicação escrita por meio de um texto, por meio de uma resenha, por meio de uma síntese. Eu posso estimular a comunicação oral por meio de apresentação de um trabalho, né, por meio de uma contação de história, né? Então, praticamente as mesmas ferramentas, né, as mesmas metodologias que nós utilizávamos no ensino presencial, eu posso utilizar agora também remoto, né, para desenvolver essas habilidades. Trabalhar em equipe, quando eu divido os alunos em grupo, eu posso dar instruções para eles no sentido de que o trabalho em equipe possa fluir melhor. E com isso, eu estou trabalhando, estou desenvolvendo essa habilidade. Agora, a questão da avaliação, né, a recomendação que a gente faz é que sempre se atribua um percentual menor da nota para a habilidade, certo? E um percentual maior para o conteúdo que está prescrito na ementa. Mas que o professor, durante a sua exposição, né, durante a aula, sempre lembre aos alunos a importância do desenvolvimento dessas habilidades. Porque muitas vezes os alunos não têm consciência da necessidade de desenvolver habilidades e atitudes. Então, é importante que o professor tenha consciência disso. E é importante a gente citar também que as próprias diretrizes curriculares, né, elas já preconizam a necessidade do desenvolvimento dessas habilidades. Então, faz parte, né, tá nos nossos currículos a importância dessas habilidades, né? Então, essas são possibilidades que a gente traz. Alguns professores também utilizam a avaliação por pares para mensurar, né, e para avaliar as habilidades. Porque como os alunos trabalharam juntos, por exemplo, né, no desenvolvimento de uma atividade, nada melhor do que eu pedir para o aluno B falar como o aluno A atuou. Mas a gente percebe que existem alguns fatores, né, que podem comprometer nessa avaliação, né? Daí a necessidade da gente atribuir um percentual menor. A avaliação por pares é uma possibilidade, né? A observação do professor pode ser uma possibilidade, né? Mas sempre haverá uma certa subjetividade envolvida. Então, é um problema, assim, que a gente ainda tem que desenvolver pesquisas, né, e aprofundar, porque é uma área pouco explorada ainda. Maravilha, Gilberto, obrigada. Essa pergunta foi feita pela Cíntia Lauren e Marco Silvani, entre outras pessoas que falaram de competências e habilidades. E agora a gente tem a última pergunta, que é da Carol Vieira, que ela fala o seguinte, vou passar para o Daniel. Considerando todas as reflexões e dificuldades apresentadas, por onde devemos iniciar o trabalho de melhoria do ensino remoto?
Bom, eu acredito que, assim, até a nossa pesquisa acabou trazendo alguns resultados nesse sentido, muito veio da iniciativa do professor, né? E acho que os professores e professoras acabaram encontrando também no ambiente online um apoio. E a GEM também ofereceu diversos cursos, né, ofereceu eventos, isso também nos ajudou como professores e professoras a nos prepararmos. Acho que é importante essa busca inicial, né, primeiro, um ambiente virtual de aprendizagem, como estruturar, como colocar os materiais, como organizá-lo, e depois eu partiria para as aulas síncronas, né, como transmitir a minha aula, como criar um engajamento na minha aula, como manter os alunos o mais conectado possível. Uma estratégia que tem demonstrado bons resultados é o compartilhamento, né? Como a gente sempre usa aqui a nossa expressão do grupo de andorinhas, né? Nenhuma andorinha só não faz verão, esse apoio é importante, acho que isso agora é fundamental. Eu já participei de algumas lives em algumas universidades e teve uma que eu participei, me lembro que depois eu até sugeri, falei, olha, poderiam ser feitos, né, os encontros frequentes dos professores compartilhando conhecimentos. Isso foi feito, na verdade eles sugeriram no chat, né, a gente acabou discutindo, e é algo que dá muito certo. Agora é hora de união. Professora Andréia sabe um pouquinho, professor Gilberto sabe um pouquinho, professora Edivaldo, professora Silvia, vamos trocar. Gilberto vem, nos dá uma aula sobre os saberes, sobre a organização da aula, a professora Edivaldo vem, fala um pouquinho do ambiente online, a Andréia nos explica como, cada um traz um pouquinho, cada um contribui, e isso vai se tornando uma produção muito rica. Então, acho que agora é o momento de compartilhar, todos juntos, compartilhando esse momento, compartilhando experiências, conhecimentos em prol de um objetivo muito maior, que é manter a educação em bons níveis aí nesse período de ensino remoto. Então, eu acho que talvez seja importante essa união também. Os professores conversarem, a coordenação, organizar institucionalmente isso ser estabelecido. Por curso, se não para a universidade, para a instituição toda, mas de repente por curso, um grupo de professores, isso pode ser muito importante. Acho que esse é um caminho importante, é a hora de compartilhar para que todos possamos nos desenvolver. André? André, estamos sem seu áudio. Obrigada, Daniel, obrigada aos 4 professores e autores que conseguiram trazer informação, assim, muito recente, muito fresca de como é que estão os professores nesse momento vivendo todo esse trabalho, como é que eles veem essa situação e o que vem por aí. Como é bom ter vocês aí na linha da pesquisa, já produzindo conhecimentos novos, excelente, muito bom mesmo. E eu queria lembrar aos participantes que esses professores ministraram um curso logo depois do nosso Congresso Virtual de Educação, que se chamou Revolucionando a Sala de Aula, com foco em metodologias ativas, principalmente em storytelling. E aí a gente teve 800 inscrições, fizemos uma turma de 100 pessoas como piloto. Deu tudo muito certo, e o piloto deu tão certo que a gente está lançando agora a 2ª edição do curso. É o mesmo conteúdo? Não, é o mesmo e mais atualizado ainda. Então, esse curso hoje é lançado com condições especiais. Vou pedir para colocarem o link aqui do formulário de inscrição, apareceu o link aí. Quem quiser informações, nesse link não precisa se inscrever, fazer pagamento, nada. Só dizer, eu tenho interesse em conhecer mais, e aí o GEM vai mandar as informações para vocês, ok? Quero agradecer muito a participação e chamar a nossa querida editora da LTC, junto com Carla Neri, né? Elas comandam aí as produções de conteúdos maravilhosos da LTC, mas é a Ana Simões que vem aqui para dizer também alguma coisa sobre uma surpresa, um brinde para professores. Diga, Ana, o que você tem aí para nós? Oi, Andréia, obrigada pelas suas palavras, eu estou, assim, extasiada ainda, acho que essa é a palavra, você usou uma palavra também, excepcional, acho que foi isso, essa troca, essa tarde tão rica, eu só tenho realmente a agradecer a você por essa condução, agradeço às professoras Silvia e Edivalda, aos professores Daniel e Gilberto, por esse bate-papo maravilhoso. E agradeço também, claro, vocês falaram tanto em partilha, em troca, a vocês que estão acompanhando e participando com a gente, que são professores de todas as áreas de atuação, de lugares e de realidades tão diversos. Como todos falaram, foi uma troca muito rica, e a gente viu pelos comentários, pelas contribuições, pela generosidade, eu diria, dessa partilha, do Grupo Andorinhas, da Andréia Ramal, de todos vocês. Tanta gente querida por aqui, né? Foi uma construção conjunta,
eu diria também de múltiplos saberes. Realmente um super evento de abertura para essa programação especial em comemoração ao seu dia, o Dia do Professor. E vale dizer, se você perdeu alguma coisa, como está imperdível, não se preocupe que a live vai ficar gravada aqui no canal, tá? No Gen Atlas. E como eu falei lá no início, a André acabou de comentar, eu dei o spoiler, o Gen, claro, preparou para você um presente exclusivo, para você que é nosso professor parceiro nessa jornada de transformação da educação. Bom, a gente vai disponibilizar gratuitamente os vídeos do curso Revolucionando a Sala de Aula 2, de hoje, gente, até o dia 14 de novembro. Basta para isso você acessar esse QR Code que vai aparecer aí na tela aqui, apontei para o lado certo, no canto superior da tela à sua esquerda, basta você pegar a câmera do seu celular e apontar para esse código aí. A gente também vai mostrar durante as outras transmissões, nas outras lives, para você assistir direto no ambiente virtual de aprendizagem do Gen. Mas você tem que ficar atento, participar para ver todas as regras de acesso, tá? Bom, e uma dica final, depois desse super presente que a gente preparou para vocês, aqui no nosso canal, como eu disse, você pode olhar a programação, aquela que eu comentei lá no início dessa live maravilhosa, e ativar, gente, as notificações para vocês não perderem nada. São temas que a gente preparou para vocês com muito carinho. Então, fica essa dica aqui a mais. Aproveitem esse super presente que o Gen preparou para vocês, com as nossas andorinhas. E acompanhe também o Gen nas nossas redes sociais. Lá a gente sempre tem novidades e mais informações. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Certamente, eu sei que sim. Aproveitem. Parabéns pelo Dia do Professor. Um grande abraço para vocês e até a próxima.